Sabe aquela sensação de peso nas pernas, de que os músculos simplesmente não querem mais obedecer depois de um treino pesado? Pois é, todo mundo que treina conhece bem a tal da fadiga muscular. Mas, por mais que a gente sinta isso na pele, medir essa fadiga de um jeito preciso sempre foi um baita desafio. Vamos dar uma olhada em como uma nova tecnologia está tentando mudar esse jogo. A grande questão é, será que é só uma questão de percepção de sentir o cansaço ou existe uma forma de saber objetivamente quando um músculo chegou no seu limite de verdade? É isso que a gente vai investigar agora, olhando para os dados. Para a gente poder entender como medir a fadiga, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver como a ciência define o que ela é. Porque, olha, não se trata só daquela sensação de estar cansado. Para a ciência, a definição é bem direta. É uma queda que dá para medir no desempenho. Se a força que um músculo consegue gerar, ou a potência, diminui depois de um exercício, pronto, isso é fadiga física. É uma definição baseada em fatos, em números, e não só na percepção. E olha que interessante, a fadiga não é uma coisa só. Ela pode vir de dois lugares diferentes. Pensa assim, a fadiga central é como se fosse o chefe, o nosso cérebro, decidindo que é hora de diminuir o ritmo e mandando menos sinais. Já a fadiga periférica é o funcionário lá na ponta, o músculo mesmo, que está ficando sem combustível ou cheio de resíduos e não consegue mais trabalhar direito. Então, como é que a galera da ciência mede isso? Bom, tradicionalmente eles usam testes de performance, tipo saltos, puxadas com força máxima, só que todos eles têm um problema gigantesco. Eles dependem da motivação do atleta. Se a pessoa não se esforçar 100%, o resultado do teste já não é confiável. E se a gente pudesse medir a fadiga direto no músculo, sem depender nem um pouco do esforço da pessoa? É exatamente aqui que a história começa a ficar muito interessante. Vamos ver como isso funciona. A chave para isso está num tipo bem específico de fadiga, a chamada fadiga de baixa frequência, ou FBF. Pensa nela como um sinal mais profundo, mais duradouro, do estado real do músculo. É um tipo de cansaço que pode mostrar um problema que outros testes mais superficiais nem pegariam. E este aqui é o aparelho projetado para fazer exatamente isso. O Myocene Fitness não pede para o atleta pular, puxar, nem fazer nada. Ele usa uma estimulação elétrica bem levinha para basicamente perguntar direto para o músculo, e aí, como é que você está? E ele mede a resposta de força de forma totalmente objetiva. Parece uma ferramenta incrível, sem dúvida. Mas no mundo da ciência, uma promessa não vale nada sem provas. A ferramenta precisa ser confiável. Então, os pesquisadores bolaram um estudo para testar exatamente isso. A pergunta é bem simples, mas é a base de tudo. Para qualquer ferramenta de medição ser útil, ela tem que ser consistente. Pensa numa balança. Se alguém sobe nela 2 vezes seguidas e ela dá 2 pesos totalmente diferentes, não dá para confiar, certo? Aqui é a mesma coisa. Isso se chama confiabilidade teste-reteste. O protocolo do estudo foi bem direto. Os participantes chegavam, relaxavam por 15 minutos e aí faziam o primeiro teste com Myocene. Depois, mais 15 minutinhos de descanso e aí faziam um segundo teste. O grande objetivo era simplesmente comparar o resultado do teste 1 com o do teste 2 e ver se eles batiam. E para deixar o teste ainda mais robusto, mais vida real, eles criaram 2 condições. Na primeira, usaram os mesmos eletrodos nas 2 medições. Já na segunda, eles trocaram os eletrodos entre os testes, para simular o que aconteceria no dia a dia, onde um novo kit seria usado a cada sessão. Muito bem, o cenário está montado. A pergunta foi feita, o experimento foi rodado. E aí, o que os números revelaram sobre a confiabilidade do Myocene Flex? Antes da gente ver os resultados, só um detalhe rápido. A confiabilidade aqui é medida por um negócio chamado Coeficiente de Correlação Intraclasse, ou ICC. É basicamente uma nota de 0 a 1. E para esse tipo de teste, qualquer nota acima de 0,75 já é considerada boa. E aqui está o resultado principal. O Myocene bateu uma nota de ICC de 0,883 na sua melhor condição. Isso está totalmente dentro da categoria boa, o que indica um nível bem alto de consistência entre uma medição e outra. E essa imagem aqui mostra isso de um jeito super visual. Não precisa se preocupar com o nome complicado do gráfico. O importante é o seguinte. Tá vendo como os pontinhos estão todos bem juntos, bem agrupados perto da linha do meio? Isso significa que a diferença entre o primeiro e segundo teste foi mínima. É a imagem da confiabilidade. Essa tabela detalha os resultados. Dá para ver que as notas de confiabilidade, o tal do ICC, foram boas em quase todas as situações. A única que ficou como moderada foi trocando os eletrodos no membro não dominante, o que até faz sentido.
Mas o mais legal talvez seja a última coluna. Ela dá aos treinadores um número exato para saber qual é a menor mudança real que eles podem detectar com confiança, ignorando qualquer ruído da medição. Ok, o aparelho é confiável dentro de um laboratório. Mas o que isso significa na prática, lá no campo, no dia a dia de um clube ou de um atleta? É aqui que a coisa fica realmente revolucionária. Essa citação do estudo resume tudo de uma forma perfeita. Basicamente, o MyoSim é tão confiável quanto os métodos antigos, como os testes de salto, só que ele tira da jogada o maior problema de todos, a dependência do esforço e da boa vontade do atleta. As aplicações práticas disso são gigantescas. Imagina poder monitorar a fadiga real de um jogador ao longo de uma temporada inteira, e não só o que ele diz que está sentindo. Isso abre portas para identificar riscos de lesão antes que elas aconteçam, ajustando o treino de forma inteligente. E talvez o mais importante de tudo, tomar decisões 100% baseadas em dados sobre quando um atleta está realmente pronto para voltar a jogar, diminuindo muito o risco de uma nova lesão. Então, no fim das contas, a grande conclusão desse trabalho é que o MyoSim não é só uma ideia legal. É uma ferramenta validada, confiável para medir a fadiga muscular periférica. E o que é crucial, agora os profissionais têm os números de referência para saber o que uma mudança nos resultados realmente significa na prática. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se os treinadores e médicos puderem ver o estado real de um músculo, em vez de só adivinhar com base no desempenho, na sensação do atleta, como isso poderia transformar o treinamento, a recuperação e a prevenção de lesões para sempre? O futuro parece ter bem menos achismo e muito mais ciência.